Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Será apresentada pelo nosso irmão Leonardo Coelho, dirigente da congregação. E que você esteja atento a essa mensagem que Deus tem para o teu coração na manhã deste dia, e que você possa refletir nessa mensagem, que você possa buscar com intensidade o Senhor, porque certamente a palavra de Deus ela é ministrada, mas depende da aceitação do meu coração, depende da minha atitude para com Deus, né? Então que você realmente reflita nisso, que você pense nessa palavra, nesses dias em que não estamos podendo nos reunirmos como igreja, em comunhão uns com os outros, mas nos nossos lares você tem a oportunidade, Deus tem usado esse canal para nos abençoar através dessas ministrações que são gravadas e depois passadas aos irmãos em casa. Que os irmãos estejam realmente vendo, assistindo e se alimentando dessa palavra. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o teu coração, para que você reflita. Se encontra lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 17 e o versículo 35, que a palavra de Deus diz que eu amo os que me amam, e os que me buscam me acham, e os que me acham, acham o favor do Senhor. Que Deus abençoe e que você reflita nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida me dar, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia, amados irmãos. Nós queremos mais uma vez estarmos juntos aqui compartilhando desse momento. Como era de costume, né? Nesse momento nós estaríamos na nossa EBD, estudando a palavra do Senhor. Nós queremos fazer esse momento também junto com os irmãos. Nenhum de nós imaginávamos estar vivendo este momento. Repentinamente nós fomos tomados pelo Covid-19, que mudou completamente nossos projetos e projeções. Nós chegamos a ter perdido até com relação ao tempo, de não fazer quase diferença entre feriado e não feriado. Até mesmo o feriado de Páscoa tem sido um feriado bastante diferente dos outros feriados que nós tivemos. E é importante nós aproveitarmos esse momento para pensarmos um pouco, porque esse momento, a Páscoa, ela tem sido a cada dia mais desconfigurada no seu sentido. A Páscoa se tornou mais uma data comercial do que uma data religiosa. O cordeiro tem sido substituído pelo coelho e o sangue pelo chocolate. Nós vemos nesses momentos, momento mais de lucro do que de reflexão. Por isso, eu gostaria, junto com os irmãos, nesta manhã, poder refletir um pouco sobre esta data. E eu gostaria de fazer isso à luz de Êxodo, capítulo de número 12, do 1 ao 14, que é o texto da instituição da Páscoa. E ele diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomará o sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta, na casa em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com ponhasmo e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira, o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito e firarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá dentre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui, irmãos, nós temos o terço da instituição da Páscoa. A Páscoa no seu verdadeiro sentido. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que a Páscoa era o momento em que os judeus relembravam a libertação do cativeiro egípcio. A Páscoa era uma celebração, a mais antiga celebração do calendário judaico e a primeira do ano judaico. Esse é o momento em que os judeus eles se reúnem para celebrar e para relembrar que um dia eles foram cativos e eles ali tiveram a sua libertação. Por 430 anos, o povo hebreu foi cativo dos egípcios, e ali eram oprimidos. Deus então, ouvindo a oração, Deus então, ouvindo o clamor daquele povo, então levanta a liderança de Moisés para que pudesse então libertar o povo do cativeiro. Só que essa libertação ela não seria uma libertação fácil, porque Faraó estaria com o coração endurecido e iria resistir para libertar o povo. E pela sua resistência, Deus fere então a terra dos egípcios com 10 pragas. E essa 10ª praga, que seria a morte do primogênito, e seria a última praga enviada, é que faz pano de fundo para a Páscoa. A Páscoa, então, foi na Páscoa que o povo, então, sacrificou um animal, e esse animal que foi sacrificado, seu sangue era passado nas umbrais da porta, e quando o anjo da morte veio a castigar a terra dos egípcios, ao ver o sangue nas umbrais da porta, nas vigas das portas, ele passava por cima. E esse é o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, no seu original, significa persar, que quer dizer passar por cima. Quando o anjo da morte que veio para castigar o povo egípcio, ao ver o sangue naquela porta, ele passava por cima daquela casa até encontrar uma casa pelo qual não tinha aquele sangue. Dessa forma, nenhum povo hebreu teve a morte, porque Deus havia instituído para Moisés que Moisés deveria instruir o povo a procurar um animal, e esse animal deveria cumprir algumas exigências, ele deveria ser perfeito, ele deveria ser macho, e o sacrifício desse animal então daria libertação ao povo cativo. Eles deveriam comer ervas amargas e eles deveriam comer o pão sem fermento. A erva amarga, depois eles iriam recordar o tempo de sofrimento e de escravidão. O pão sem fermento simbolizava naquele momento a pressa com que eles deveriam fugir do Egito. E o sacrifício do animal relembrava a eles o momento da sua libertação e da sua salvação e do livramento da morte. A Páscoa, então, a instituição da Páscoa, ela se tornou um memorial para os hebreus. Porque, com o passar dos anos, vivendo em outra terra, agora já livres, eles celebravam anualmente essa celebração. Eles faziam esse momento, eles se encontravam à mesa, faziam sacrifício, comiam as ervas, comiam o pão, e ali era também pedagógico, porque era o momento deles ensinarem aos seus filhos sobre o momento que eles viviam ali. Então a Páscoa era um momento para o judeu de relembrar o momento em que eles foram livres da morte e libertos do cativeiro. Mas a Páscoa também ela apontava para algo que viria a acontecer. A Páscoa não era um fim em si mesmo. A Páscoa ela era sombra de algo maior que viria. Ela era uma miniatura
da grande e eterna libertação do homem do seu cativeiro. A Páscoa falava de Cristo, apontava para Cristo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa, ela proclama o livramento de Deus para o seu povo, a misericórdia de Deus em poupá-lo. E essa Páscoa, irmão, ela apontava para o que viria a acontecer em Cristo Jesus. O Cordeiro perfeito é Cristo Jesus. Era Ele que viria e pela sua morte os homens poderiam alcançar a vida. Assim como aconteceu com os hebreus, não a vida do Cordeiro, mas a morte do Cordeiro era sinônimo de vida, assim também aconteceu conosco. Com a morte de Cristo, o seu sangue vertido na cruz, nós tivemos ali a nossa vida transformada. Através do sangue de Jesus, nós fomos comprados, justificados, libertos, transformados e gozaremos da vida eterna. A Páscoa, então, projetava para o momento futuro. Ela representava um sacrifício completo. A Páscoa foi o momento em que os judeus foram libertos do seu cativeiro, libertos de Faraó. Em Cristo Jesus, nós também alcançamos isso. A diferença é que a Páscoa judaica, ela relembrava uma prisão física, e o homem, ele vive uma prisão espiritual. A morte que eles viviam seria uma morte física, mas a morte que essa Páscoa em Cristo nós temos é uma morte espiritual. Da mesma forma que aqueles que tinham sangue foram livres da morte, assim também acontece conosco. Não seremos talvez livres da morte física, mas aqueles que morrem em Cristo estão livres da morte espiritual e eterna. A Páscoa também é um tempo que nós refletimos sobre a obra de Cristo Jesus feito por nós. A ceia é a forma pelo qual nós recordamos a nossa libertação. Enquanto os judeus, eles relembravam a sua libertação com a Páscoa, sacrificando o animal, comendo as ervas e comendo então o pão sem fermento, em Cristo Jesus nós recordamos este momento, não mais fazendo isso, porque o Cordeiro não precisa mais ser sacrificado, porque Cristo sendo Cordeiro, Ele cumpriu de forma única e eficaz, não fazendo necessário mais que nós venhamos sacrificar nenhum animal. É Cristo esse Cordeiro que foi sacrificado de forma única e eficaz. E a forma com que nós recordamos agora não é mais comendo essas coisas, mas a forma com que nós recordamos é tomando o pão e tomando-se o cálice. Nós recordamos, nós relembramos. É por isso que nós cristãos não comemoramos a Páscoa, nós comemoramos a ceia. Nós temos os elementos, não são aqueles elementos usados, mas os elementos agora é o pão e o vinho que nós celebramos, nós relembramos. É um memorial para nós, para relembrar o sacrifício de Cristo ali na terra. O seu sacrifício, mostrando que o seu sacrifício era eterno, o seu sacrifício cumpriu todas as exigências e proporcionou vida eterna. Nós precisamos, a cada dia, relembrarmos desse momento e fazermos desse momento uma reflexão. Talvez, muitos estão pensando neste dia sobre a Páscoa, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já colocou as suas mãos em Cristo Jesus? Você já creu nesse Senhor? Você já tem esse sangue, essa marca na sua vida? Veja que, como aconteceu ali,
Uns foram salvos e outros não. Os salvos foram aqueles que tiveram a marca do sangue, que eles não eram melhores, eles não tinham coisas melhores. Veja que a morte, ela foi desde a casa mais humilde até o palácio, desde o nobre até o plebeu. Não houve ninguém que fosse poupado por coisa alguma. O que poupou a vida não foi as obras que eles fizeram, mas foi o sangue que eles tinham nas umbrais, a marca que eles tinham. E eu te pergunto nesta manhã, você tem essa marca? Se você não tem, hoje eu te convido a você pensar e a entregar e a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E poder ter certeza de que quando Deus vier, você tem a certeza que você não estará sobre a ira vindoura de Deus. Assim como aconteceu com Israel, assim como aconteceu com o povo hebreu, assim como aconteceu com os egípcios, assim como Deus cumpriu a sua palavra, Deus também cumprirá a sua palavra do seu retorno. Portanto, eu te convido a você nesta manhã, a você compreender que a Páscoa não é chocolate. A Páscoa não é coelho, a Páscoa é Cristo, o Verbo de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa refletir nesta palavra. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, querido. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, você também pode fazer essa oração. E você que já pertence ao Senhor Jesus, agradeça ao Senhor pela vida eterna, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, porque se não fosse o Senhor e vir ao nosso encontro, nós jamais poderíamos ir até o Teu encontro. Se não fosse o Senhor verter, ó Deus, o sangue do Teu Filho amado na cruz do Calvário, nós jamais poderíamos ter acesso à vida eterna. Mas porque o Senhor enviou Cristo, nós podemos hoje usufruir da presença, termos, ó Deus, os céus abertos. Obrigado, Senhor, porque um dia estávamos escravos do pecado e o Senhor nos libertou, nos salvou e nos perdoou de toda iniquidade. E nós podemos descansar, glorificar, exaltar, porque nós fomos reconciliados, justificados, transformados para a Tua glória. Ó Deus, sei com a casa de cada um, sei com a vida de cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor possa visitar os seus corações, e que o Senhor possa fazer a obra que somente o Senhor possa fazer, e que essa pessoa também possa ter a vida eterna, que é dada em Cristo Jesus. Que o Senhor continue conosco, fortalecendo e nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém.